Não? Boa noite, pessoal. Estamos aqui direto da Decor, segundo programa no ar. Hoje, 14 de junho de 2024. Vamos falar de tudo, do esporte, falar de futebol. Hoje vamos falar um pouco de Fórmula 1 e também hoje tem a abertura da Eurocopa, tá? Hoje tem a abertura da Eurocopa, a gente vai falar. E convidado hoje, mais que especial, é amigo. Jogou futebol e jogou bem, centroavante bom de bola. Tá, obrigado pela presença. Eu que agradeço, parabéns pelo programa, obrigado pelo convite. E não poderia iniciar melhor do que num lugar maravilhoso como esse, né? E ontem eu acompanhei a live aqui do Arte Record e a gente fica meio ligado nas coisas e vai anotando. Então, parabéns aqui à família Camilotti, né? 50 anos da Arte Porcelana e a Arte Record completando 12 anos. E eu vou só explicar por que a gente está aqui, rapidinho, porque a gente está aqui no espaço da Arte Decor. Eu tinha falado no programa passado sobre o São Sofia, o trabalho que foi o São Sofia e também o trabalho realizado pelo Arte Camilotti. Pessoa conhecida na cidade, fez de tudo pela cidade, fez de tudo pela família e também pelo São Sofia. E hoje a gente está especialmente direto aqui da Arte Decor para fazer o programa daqui. Uma homenagem, o Arthur era vice-presidente, eu também era vice-presidente na época do São Sofia, então trabalhamos juntos e só agradecer a experiência que eu tive de vida ao lado do Arthur Camilotti. E eu queria agradecer também os nossos apoiadores, é que eu falo, são amigos apoiadores, não são pessoas que estão aí com a publicidade, mas sim apoiando, são amigos de infância, amigos que estão aí na batalha do dia a dia e a gente tem o privilégio de contar com o apoio desses amigos que a gente leva por toda a vida. Muito agradecido à Avícola Silvio Dias, também ao Nenê Arrelaro. O Nenê falou 8 horas, estou lá acompanhando o programa. Nenê, um abraço. Apoio cultural do Portuga Supermercado, lá do meu amigo de infância e de vida, Rafael Lopes. O Beto, nós fizemos a estreia do programa, dia 7 de junho, lá na Bendita Pizza. E o Beto só tenho a agradecer. A seguradora União, do meu amigo Pulê, seguradora do Pulê. A Arthur Decor, onde nós estamos fazendo o programa ao vivo hoje, 14 de junho. Imobiliária 15, lá do meu amigo Claudemir. Paulela Veículos, está afim aí de comprar um carro, procura o Paulela Veículos. Ecaplas, lá do meu amigo também, o Evaldo Rossetti. Cisso Calçados, do André Cavicchia. André, um abraço aí. Logo, logo a gente vai fazer um programa daí também. E a Casa São João, do meu amigo Tomás. Ele está falando sobre esportes. Ontem nós tivemos a rodada do Campeonato Brasileiro e vários jogos realizados e vou aproveitar o Tasso. O Tasso estava lá no Allianz Parque. E antes da gente começar o programa, a gente estava falando. O homem joga bola, né? 17 anos. Fala um pouco do jogo de ontem, Tasso. O Estevão não é brincadeira, né? Só que infelizmente a molecada da Palmeiras virou um celeiro, né? De base. E 3 meninos que foram vendidos, 2 de 17 anos, o Henrique e o Estevão, e 1 de 18, o Luiz Guilherme, o Palmeiras faturou R$1 bilhão. Então são números surreais. Henrique na seleção, o Luiz Guilherme já foi, e ficou o Estevão, que só vai poder ir para a Europa quando fizer 18 anos. E ver esse menino jogar ao vivo, ontem ele destruiu o time do Vasco. O Vasco não imaginava que ia ter um trabalho que teve com esse menino, tanto é que no segundo tempo o técnico teve que mexer e colocar 2 jogadores para marcar. E toda a chance, toda a oportunidade de gol que o Palmeiras teve, saiu do menino. Então, quem viu esse menino jogar, só que infelizmente fica muito pouco no Brasil, né? Os valores são muito altos, os times não conseguem segurar. A gente falando do Estevão, o Maurinho vai ficar bravo aqui, mas o Vampeta semana passada falou, esses 3 jogadores que o Palmeiras vendeu a 1 bi, dá para pagar a dívida do Estado do Corinthians. Presta aí, Tia Leila, presta esse dinheiro aí pra gente quitar a dívida do Estado. Mas eu acho que a Leila vai acabar comprando lá o Estado, viu, Maurinho? Acho que vão pegar mais do Estado pra gente.
A gente está falando de Campeonato Brasileiro, a rodada de ontem, vou passar a rodada desse final de semana. Amanhã nós temos 2 jogos, Bragantino e Juventude, Fluminense e Atlético Goianiense. Tá? Favorito aqui? Bragantino, Juventude, Fluminense e Atlético? O Bragantino, ele está se tornando um clube que ele está sendo favorito em todos os jogos que ele está jogando. Por quê? Porque virou um clube empresa. Inclusive, um grande abraço para o nosso amigo de infância também, o Fred, que é o preparador físico do Bragantino já há muito tempo. E Fluminense, gente, eu sou meio avesso à forma que o Fluminense joga, o esquema que o Fernando Diniz joga, aquele negócio dos zagueiros ficar jogando dentro da área e quando perde uma bola sofre gol. Deu certo, ficou campeão de uma Libertadores, mas eu não acredito que o Fluminense seja favorito contra quem for, só por causa desse esquema de jogo. A rodada de domingo, vou deixar o clássico para o último aí para o Tasso comentar. Cuiabá e Fortaleza, Grêmio e Botafogo, Criciúma e Bahia, Vasco e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Flamengo, bom jogo para assistir. Vitória e Internacional e o clássico Corinthians e São Paulo. Corinthians na crise, o São Paulo com o Zubeldia que está indo bem como treinador, mas eu acho que lá Itaquera não tem favorito. Esses clássicos paulistas, né? É difícil ter um favorito. E, por exemplo, na história de Palmeiras e Corinthians, sempre quem esteve pior ganhou o jogo. É inacreditável, seja na casa do adversário, seja em casa. Mas não tem favorito não, mas eu acho que o São Paulo está jogando um futebol melhor. E segunda-feira tem Atlético Mineiro e Palmeiras. O Atlético está indo bem, mas vai ter 10 desfalques entre machucados, seleção. E o Palmeiras parece que ontem foi bem, jogou bem. E eu acho que foi a melhor partida do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Lá contra o Galo. Lá contra o Galo é difícil, né? O Atlético, o tamanho do elenco que tem, a qualidade, mesmo com os 10 desfalques, é difícil ganhar lá. Eu não arriscaria falar num favorito, não. Você está afim aí de fazer uma reserva no final de semana? A Víncula 5 dias. Lá do Amauri, da Cecília. Todo domingo tem frango assado, costelão, farofa e maionese. Só ligar lá, reserva lá, 3893-4433. Procurando transporte para a faculdade, Jaguariúna, Puquiú, Campinas, saindo de Amparo, ligue para o Fernando, 99743-9010. Agradeço ao Rafael Lopes, apoio cultural do Portuga Supermercado. Supermercado do jeito que você merece. E Bendita Pizza, está chegando o final de semana, hein? Liga lá, 3853-2017. Beto, um abraço aí. Vamos falar da classificação do Campeonato Brasileiro. Primeiro Flamengo com 17, o Bahia em segundo também com 17. A diferença aí de saldo de gols, 15 para 11. Terceiro Botafogo, 16 pontos, com 14 gols. E o Atlético Paranaense quarto com 12. E os últimos colocados, Criciúma com 5, Atlético Goianiense com 5, Cuiabá com 4 e Vitória com 3. Parece incrível, mas os 4 que estão lá embaixo, 3 subiram da Série B. E aí, tá? É estranho falar que, por exemplo, o Cuiabá está nessa situação, porque é um dos times que viraram uma empresa. Então, o caminho do futebol brasileiro, eu vejo, que é se transformar em empresa. Bragantino, o Cruzeiro, que estava numa draga danada até o Ronaldo comprar e voltar para a primeira divisão. O clube que não se transformar em empresa ou que não tiver uma administração profissional está fadado a amargar a Série B, porque não é fácil administrar, não existe responsabilidade fiscal dos presidentes, o dinheiro é gasto da maneira que eles bem entendem e quem sofre é o time. Hoje eu estava acompanhando no noticiário a possibilidade do Pedrinho, que é o presidente do Vasco, desfazer lá o acordo com a 777 e outra empresa aparecer para ajudar o Vasco, porque acho que da SAF, eu acho que é a pior até agora, né, Cris? Então, mas aí também tem uma conversa de bastidor, né, que a gente não sabe até onde é verdade. O marido da Leila, presidente do Palmeiras, ele é vascaíno, e está um rumor que ele falou que o sonho dele era
comprar o Vasco. Dinheiro para isso, eles têm. Só que eu não sei se não vai ser aí dois times. Não sei como é que fica essa gestão, né? Mas não duvido se isso acontecer, não. E hoje também está comentando muito, o Neymar esteve ontem lá no Maracanã, acompanhando o jogo do Flamengo e Grêmio. O Flamengo venceu por 2-1. E já conversa que o Neymar pode surgir no Flamengo. Mas também tem outro ponto, que o Neymar compraria o Santos. Seria empresário / jogador. Eu não sei não, o Neymar gosta do oba-oba, acho que Rio de Janeiro, Flamengo, acho que é mais a cara dele do que administrar o clube. O Santos que está aí na Série B joga hoje contra o Operário, lá do Paraná, então um jogo complicado para o Santos que vem de 3 derrotas. Mas vamos ver o que acontece. Bulê, um abraço, seguradora União do meu amigo Bulê, só entrar no zap aí, 998944021. E mais uma vez agradecer o espaço aqui cedido da Ayrton Decor, 50 anos lá da loja Ayrton Porcelanas e 12 anos da loja Ayrton Decor. Ontem o Júnior aí e a Aretusa deram um show, hein? Acompanhei a live, 2 horas de live. Olha, tem que ter capacidade, ter o jogo de cintura, porque é o pessoal mandando mensagem, fazendo as compras, o Júnior auxiliando e a Aretusa está de parabéns. Acho que daqui a pouco vocês vão perder a Aretusa, vai para alguma TV aí, porque ó, foi bem ontem, não é fraca não. E o Paulela Veículos, Paulela, um abraço aí, que esteve com a gente na estreia do programa, semana passada, dia 7, também dando seu apoio aqui. Imobiliária 15, do amigo Claudemir, alugar, vender, é só procurar lá, 3893-3152. A gente estava falando de Eurocopa, eu falei que ia falar sobre a Eurocopa, hoje tem a abertura da Eurocopa. Jogo Alemanha e Escócia. Jogaram agora à tarde e amanhã nós teremos mais jogos. Hungria e Suíça, Espanha, Croácia, Itália e Albânia. E também no dia 16, Polônia e Holanda, Eslovênia e Dinamarca, Sérvia e Inglaterra. O Tasso acompanha um pouco aí, a gente vê a Alemanha está se reestruturando, muda treinador, entra treinador. Inglaterra, que tem hoje o melhor campeonato do mundo, eu acho, na minha opinião, o melhor campeonato do mundo, mas também é só ameaça, vai, não chega. E Portugal, que tem Cristiano Ronaldo, parece que o homem vai jogar até 80 anos, né? O porquê não chega? A meu ver, os times eles compram os melhores jogadores de cada posição do mundo. Então eles formam uma seleção mundial no time. Aí os campeonatos locais, Champions, eles ganham todos. Só que e os jogadores formados no próprio país? Você vê esse time que ganhou a Champions agora, o Real Madrid. O Real Madrid, quantos jogadores são da Espanha? Portugal é a mesma coisa. Então, a hora que vai montar a sua própria seleção, paga o preço por ter a quantidade de estrangeiro que tem. E nós também estamos numa dessa, né? Brasileiro agora, o jogador que joga no Brasil, para ele ser convocado para a seleção, ele tem que estar no time da Europa. Eu não consigo entender isso. Eu assisto o jogo da seleção brasileira, eu que gosto de acompanhar o futebol brasileiro, eu não conheço ninguém por nome. É um ou outro jogador. Dizem que se sair 5, 6 jogadores da atual seleção na rua, ninguém sabe quem é. Não, se você me apresentar aqui, esse aqui é o lateral da seleção, não conheço, prazer. Jogou muito pouco no Brasil, foi para fora e foi convocado. E às vezes, o pouco tempo que jogou no Brasil, jogou em time de menor expressão. É por isso que a gente vai ficar fadado a não ganhar mais título mundial por um bom tempo. O exemplo maior é o Lucas Veríssimo, jogava no Santos, estava jogando muito bem no Santos e não era chamado para a seleção. Na hora que foi vendido para o Benfica, a primeira convocação já foi chamado. Então é que ele falou, a gente fica meio discreto com isso, né? Acompanhar a seleção, joga bem aqui, todo mundo está reclamando que o Brasil agora a seleção tem meio campista e atacante, não tem um meia de ligação. E nós temos, que nem um exemplo, o Rafael Veiga do Palmeiras, mas não é chamado. Porque joga no Brasil, será que se for jogar lá fora, ele vai ser chamado para a seleção? Vai disputar uma Copa do Mundo? Então é complicado, como o Tassi falou. 2002, vamos aí, daqui 2 anos, outra Copa do Mundo.
Não sei não, o Brasil vai ficar bastante tempo na fila. Um abraço aí, Evaldo, da Ercaplas. Também apoio, é o que eu falo, é amigos apoiadores, não são patrocinadores não. André Cavim, que é Cício Calçados, logo a gente vai fazer o programa lá da Cício Calçados, para mostrar todo o trabalho, e é outra pessoa, o Cício, a sua equipe, o André, que fizeram e fazem muito por Pedreiros. Casa São João, do meu amigo Tomás, também dando esse apoio para a gente. Outro dia me cobraram, você não vai falar nada de Fórmula 1? Então eu vou só dar uma pitaca rapidinho, o pessoal gosta. O próximo grande prêmio é dia 23 de junho, 10 horas da manhã, será o GP da Espanha, lá no circuito da Catalunha. Os 5 primeiros colocados, Max Verstappen com 194 pontos, Charles Leclerc em segundo com 138, Lando Norris 131, Carlos Sainz 108 e Sérgio Pérez com 107. Voltando na Eurocopa, só para passar, você que curte e acompanha aí, rapidinho os grupos da Eurocopa. Grupo A tem Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça. Grupo B, Espanha, Croácia, Itália e Albânia. Grupo C, Eslovênia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra. Grupo D, Polônia, Holanda, Áustria e França. Grupo E, Bélgica, Eslováquia, Romênia e Ucrânia. E o grupo F, Turquia, Geórgia, Portugal e Tchequia. Essas seleções que disputam a Eurocopa. Começou já tarde, hein? Falando em Copa América, semana que vem tem Copa América. Começa dia 25 de junho, o Brasil fez 2 amistosos contra México e Estados Unidos. Tá falando aí da seleção, voltando à seleção. Foi bem contra a Inglaterra, foi bem contra a Espanha. Já contra, eu acho que os Estados Unidos sofreu mais, né? Vai sofrendo mais, porque a qualidade dos times que vai enfrentando vai melhorando, e aí você vai vendo os defeitos do time, né? Mas o técnico que está lá é bom agora, acredito que ele vai colocar a tática dele e vai jogar melhor. Mas eu não sei, eu sou um pouco descrente com a seleção brasileira, eu não acredito mais em títulos a curto e médio prazo. O Brasil acho que perdeu muito tempo com essa história do Ancelotti. O Ancelotti vai vir, vai sair do Real Madrid, vem para a seleção, ficou essa história, perdemos um tempão aí com o Fernando Diniz, fica interino. O Dorival acho que merece estar no... O Dorival, para ver como a gente estava falando antes do programa aqui, ele está ficando velho, né? O Tite, eu era repórter de campo, o Tite jogava no Guarani. Hoje é treinador do Flamengo, foi da seleção. O Dorival jogou no Palmeiras, né, e era sobrinho do Dudu, ele era conhecido como sobrinho do Dudu. Depois ele fez a carreira dele como treinador e tal, e chegou à seleção. Eu acho que se a gente for pesar o que o Flamengo fez com o Dorival, que tinha ganho a Copa do Brasil e a Libertadores, mandaram ele embora, porque não estava jogando bem nos últimos jogos. O cara ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. Mas fez isso com o Rogério Ceni também. O cara foi campeão brasileiro lá e mandaram embora. Então eu não sei, os bastidores do futebol, gente, é uma coisa muito obscura, né? Precisaria de um programa policial para falar sobre os bastidores do futebol. E falando de futebol, a gente fala de antigamente, né? E eu comento muito em off com as pessoas que gostam do futebol. Quando eu era repórter de campo lá em Campinas, eu cobria Ponte Preta e Guarani, ou seja, times medianos em termos de dinheiro. E a gente ouvia muito falar, o treinador indicou tal jogador porque ele vai ser favorecido nisso. Agora você imagina, lá atrás, década de 80, 90, já acontecia isso. Hoje o dinheiro, o futebol virou, né, um comércio. E imagina você indicar o jogador, chamar para a seleção, e depois o jogador vai para a Europa, ou vai para a Europa, depois chama para a seleção. Então, que não está falando, é coisa de investigar. E você deu o exemplo de 2 times de Campinas, Guarani e Ponte, que a meu ver eram, somando o São Paulo, eram as 3 categorias de base melhor do futebol brasileiro, em termos de estrutura e qualidade de jogadores, não tinha para ninguém.
E aí, por exemplo, eu cheguei no Guarani no comecinho de 79, o Guarani tinha acabado de ficar campeão brasileiro. Então ainda começou a desfazer o time, então eu ainda vi aquele time com Careca, com todo esse pessoal jogando, Zenon, Renato, né? Osó, né? Quer que eu escalhe o time de 78? Opa, vamos lá então. Então vamos lá, Neneca, Mauro, Edson, Gomes e Miranda, Zé Carlos, Zenon e Renato, Capitão Careca e Bozó. Esse era o time que foi campeão brasileiro, o melhor time que tinha no Brasil. E a base, até um amigo fez um comentário comigo que eu não sei se ele não tem razão. Nós que estávamos na base, o título do brasileiro do Guarani atrapalhou em muito a subida de muitos jogadores, porque o Guarani passou a acreditar mais em medalhões, em detrimento à base. Então tinha muito jogador bom que podia ter feito carreira no Guarani, que o Guarani vendeu, emprestou para times de menor expressão na época. Devido à conquista do brasileiro. E aí não começou a dar chance. Aí você veja que interessante. Aí quando eu saí do Guarani e fui para o Palmeiras não tinha estrutura nenhuma de base. Nenhuma. O time treinava em meio período para não ter que dar alimentação para os jogadores de São Paulo. A alimentação era fraquíssima. Se comparasse Guarani, Palmeiras e Ponto na infraestrutura, esses times grandes da capital, com exceção da São Paulo, porque São Paulo sempre teve aquele CT de Cotia, revelava jogador, mas aí começaram a entrar empresários no meio. Vamos falar do Corinthians, tá? Vamos falar do Corinthians. O Corinthians revela um menino e vende por uma fortuna. 70%, 80% do empresário. É tudo fatiado, né? É tudo Já fatiado. tá fatiado. Já no Palmeiras isso não acontece mais, porque o Nobre proibiu, né, de entrar. O Nobre, o empresário não entra mais. Né? Não entra mais. Então o jogador é inteiro do Palmeiras. E é por causa de alguns empresários que muitos jogadores estão na seleção brasileira. É bem isso, não. Vários jogadores, vou repetindo, da seleção, se você colocar aí na rua aí, o torcedor, até porque o torcedor não sabe nem a escalação no Brasil. Né? A gente sabia, que nem o do Guarani de 78, você guarda a escalação de 93 do Palmeiras, que saiu da fila, você tem essa escalação na cabeça. Hoje você não sabe a seleção brasileira, quem é de 1 a 11, entendeu? Então fica complicado. A gente estava falando de Copa América, eu vou passar os grupos da Copa América, começa dia 21, hein? Daqui uma semana tem Copa América. Vai bater com a Eurocopa, aí vai dar uma confusão, porque eu falo muito, o pessoal fica bravo. Você assiste um jogo do campeonato inglês, vamos dizer, meio-dia, joga lá Liverpool e Tottenham, Liverpool e City, meio-dia. Aí você vai assistir o Brasileiro às 16 horas, você pega no sono. Não tem comparação, entendeu? Lá você assiste um jogo, a gente estava no programa passado falando sobre isso. Você assiste um jogo de menor expressão lá da Inglaterra, vale mais do que um clássico aqui no Brasil. Então é complicado. Copa América, os grupos. Grupo A, Argentina, Peru, Chile e Canadá. Grupo B, México, Equador, Venezuela e Jamaica. Grupo C, Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia. E no grupo D, Brasil, Colômbia, Paraguai e Costa Rica. Jogos de estreia dia 20, né? Eu falei 21 de junho aqui do 7, não, tem jogo dia 20 já, Argentina e Canadá. Copa América vai ser disputada nos Estados Unidos e no Canadá. Dia 21 tem Peru e Chile. Dia 22, Equador e Venezuela, México e Jamaica. O Brasil joga dia 24 estreia dia 24 contra a Costa Rica. Pessoal, mais uma vez agradecendo aqui a família Camilotto por ceder o espaço aqui, a gente fazendo ao vivo o programa de hoje, 14 de junho, e agradecer mais uma vez o apoio recebido. Eu sou sincero a falar, eu tenho, né, 2 residências agora. Fico um tempo aqui e fico um tempo no litoral. E graças a Deus, quando eu estou por aqui, só tenho recebido elogios pelo trabalho que a gente está fazendo. Uma nova etapa, eu falei sexta passada, vou dormir tranquilo, feliz, porque eu estou fazendo, voltei a fazer o que eu gosto. E só agradecer, não tem mais palavras para isso. Otávio, você estava falando da sua passagem pelo Guarani,
Fala da sua carreira em termos de Guarani, demais equipes aí que você passou. Eu, inclusive, gostaria de fazer uma homenagem aqui ao finado Oswaldo Cunha, né? Que foi ele que me viu jogar no Santa Sofia, foi ele que acreditou em mim e me levou para o Guarani. Eu fiquei 3 anos lá na base. A base do Guarani era maravilhosa, revelou muito jogador e graças a Deus eu tive o prazer de jogar no meu time, né? Como Mané, João Paulo, Neto, Tozinho, Zé de goleiro. Tozinho, inclusive, quando eu estava em Campinas, ele veio a Pedreira fazer uma campanha para os Jogos Estudantis Municipais de Pedreira, o G, que a gente vai estar divulgando a partir do programa que vem sobre os Jogos. Ivair, ele chegou no Guarani 6 meses depois eu saí. Então eu tive aí 6 meses de convívio com ele. E aí por questões de não se dar muito bem com um ou outro técnico, eu saí, um ex-técnico do Guarani que estava no Palmeiras, me chamou, me levou para o Palmeiras, fiquei lá 1 ano, no time que eu joguei ainda revelou Gerson Caçapa, Denis lateral, Ivan goleiro, revelou muita gente boa. Quando eu saí do Palmeiras, eu vim aqui para a 2ª divisão no Amparo. E até se eu falar isso, o pessoal meu da base do Guarani, que a gente faz encontro todo ano, eles ouvirem o programa, eu vou apanhar, né? Porque a melhor time, não estrutura, né? O melhor time que eu joguei de todos esses foi o de Amparo. Porque Amparo eram ex-jogadores que já tinham passado por diversos times da primeira e que por um acaso se reuniu em Amparo. Então a gente tinha um time que ficou vice-campeão paulista e júnior, num resultado final contestável, cuja prêmio por esse campeonato seria disputar a Copa São Paulo. Então tiraram isso da gente, né? E algumas oportunidades que não deixaram, tiraram da gente, né? Por exemplo, o técnico nosso um dia chegou para mim e para o goleiro era o Reis, que tinha sido goleiro do Guarani também, veio jogar no Amparo. Ele chegou para mim e para o Reis e falou: não empolga, porque com o que eu vou falar para você, eu não devia nem falar, mas os dirigentes da Portuguesa de Esportes estão aqui em Amparo e querem encontrar você e o Reis. Falei, bom, já que você falou, eu já vou deixar bem claro, eu quero ir. E como é a oportunidade aí que eu não tive? A Portuguesa, o ponta direita dela era o Jorginho, que depois chegou a ser técnico do Palmeiras. Cantinfas? Isso. Só falou Jorginho Cantinfas. Jorginho era o ponta direita. E se naquele ano tivesse deixado o Jorginho treinador, em 2005, teria ficado campeão. Campeão brasileiro. Teria ficado campeão. E o que aconteceu com o Jorginho? O Jorginho pegou a seleção brasileira e a seleção ia ficar excursando por mais de 1 mês. E a Portuguesa ia ficar sem um ponta direita. Então eu ia chegar na Portuguesa para jogar. E quem é que estava subindo do júnior para o profissional da Portuguesa? O Denner. Só o Denner. Ia jogar com o Denner. Eu ia jogar com o Denner. Ao lado do Denner. Né? Ao lado do Denner. E o que aconteceu? O Amparo pediu um absurdo de dinheiro. A Portuguesa dava jogadores que não estavam sendo utilizados no profissional para reforçar o elenco do profissional e o Amparo pediu uma fortuna. Mas não foi só comigo, tá? Tinha um zagueiro no profissional do Amparo que chamava Servilho. Foi o melhor zagueiro que eu já vi jogar na minha vida. Só para você ter uma ideia, o Grêmio vendeu o De Leon para o Corinthians. O De Leon era capitão da seleção uruguaia, por na época 600 milhões. E veio em Amparo para comprar o Servilho. E o Amparo pediu 400. Os caras falaram, vocês estão loucos? O capitão da seleção uruguaia 600, o jogador da 2ª divisão 400. Ou seja, além de não querer vender, não quis dar oportunidade para o jogador se projetar. Ele tirou a oportunidade de todo mundo. Aí logo depois o Amparo acabou, faliu. E eu me arrependo até hoje, porque também a gente não tinha um empresário, alguém que falasse na cabeça da gente. Por que quando o Amparo faliu, eu estava com um passe livre, eu e o Reis goleiro, por que eu não bati na porta da Portuguesa e falasse assim, agora eu estou aqui de graça? Estou livre. Estou livre. O Servilho,
pegou o passe dele e foi para o Paraná Clube que existia. E aí, para o nosso amigo Mauri ficar bem nervoso, o Servilho ficou campeão paranaense e fez dupla de zaga com o Gralac. Aí o Corinthians foi e comprou o Gralac. Em vez de levar o Servilho. Quando comprou o Gralac e não comprou o Servilho, eu falei, meu Deus, deixaram o bom lá. Viu, Mauri? Desculpa. Depois ele reclama porque a gente fala do Corinthians. Pessoal, o NIC Locadora de Vans, desde 1999, prestando serviço na região de Amparo. Um abraço para o Nenê Arrelaro aí, 99743-9010. Nenê falou, 8 horas eu estou ligado aqui. Nenê, um abraço, hein? Acompanhando aí o programa. Um abraço também para a Vícola Silva Dias, meus amigos Amauri e Cecília. Bendita Pizza, Beto, vamos lá, Beto. Apoio Cultural do Portuga Supermercados. Seguradora União, seguradora do Bulê. Só entrar no zap aí, o WhatsApp, 99894-4021. Paulela Veículos, está afim de comprar um veículo, conversa lá com o Paulela, ele vai fazer o melhor negócio para você. Eu comprei lá, estou satisfeito com o meu carro. Imobiliária 15, do meu amigo Claudemir, alugar, vender, 3893-3152. Ercaplast, telefone lá para entrar em contato com eles, 3852-9950. Cisto Calçados, do meu amigo André. André, obrigado aí pelo apoio, tudo para você, com o melhor preço, facilidade no pagamento, lá no Cisto Calçados. E Casa São João, do meu amigo Tomás. E mais uma vez agradecendo o espaço cedido aqui, o Luiz Camilota acompanhando, o Júnior acompanhando o programa aqui, direto da Ayrton Decor. Tá afim, ontem acompanhei, eu repeti a live, foi um sucesso, produtos incríveis e muito bem feita a live, muito bem trabalhada a live e a coisa vai andar e vai andar muito bem. Você estava falando com relação à sua passagem pelos clubes aí, e a gente falava de categoria de base. E nós falamos, você falou logo no começo do programa, com relação ao Palmeiras. Eu acho que depois dessa virada de chave e tal, o Palmeiras também se preocupou com a base, né? Tanto é que é campeão da Copa São Paulo, é campeão brasileiro, não é só numa categoria. Tirou um jogador do Corinthians agora com 10 anos, o Lucas Flora, deu só 200 mil e receber 15 mil por mês. A família, é claro. Eu não sei o que se passa na cabeça dos dirigentes, né? Parece que descobriram a mina de ouro. A base, como o nome já fala, é a base. A base do profissional, é dali que vão surgir jogadores. Muitos times vão na base dos outros times e compram um jogador já feito. O Palmeiras demorou para cair essa ficha, porque o único jogador, há um pouco tempo atrás, o único jogador de expressão revelado pela base do Palmeiras foi o Wagner Love. Quem mais? O Wagner Love parou ainda, está lá no Atlético Goianiense, hein? Aliás, perdeu uns gols contra o Corinthians. O Wagner Love não revelam mais ninguém. Então os times que estão investindo na base, eles estão tendo um retorno fantástico. É a base que está pagando as despesas do profissional. Vejam o exemplo do Palmeiras, né? Fora empresários, depois que o menino fez um contrato profissional, aí ele arruma o empresário que ele quiser, porque ele quer ficar pouco tempo no Brasil também e ir para a Europa. Mas o que precisa cair a ficha dessa molecada também é o seguinte: o jogador está num time como o Palmeiras, um exemplo, certo? Podia ser qualquer outro. Está lá ganhando 500 mil reais por mês. Aí o empresário fala assim: ó, estou arrumando para você ir para a Europa. Na Europa você vai ganhar 1 milhão de reais. Mas 30%, 40% desse valor é do empresário. Então compensou sair daqui? Dependendo do time que vai sumir do cenário. Dependendo do time que vai só para ganhar dinheiro, porque vai jogar 1 ano, 2 e vai voltar para cá. Agora, sem falar da base, que é um exemplo disso, Gustavo Scarpa. O Palmeiras jamais poderia ter deixado ele voltar para o Atlético Mineiro, ele tinha que ter voltado para o Palmeiras. Gustavo Scarpa joga muito, eu acompanhei muito ele jogar. Queria porque queria jogar num time inglês.
Foi, depois foi parar na Grécia. Parar na Grécia, Não jogou nada lá não também. teve oportunidade, não foi bem, está jogando muito no Atlético, ele é um grande jogador. Outro jogador também que está descontente na Europa é aquele centroavante que saiu do Atlético Paranaense, Vitor Roque. Vitor Roque está no Barcelona, não está jogando. O Barcelona quer emprestar ou vender já. Todo jogador, cabe em qualquer time brasileiro. Então, você vendo, não dá certo, gente. Não são todos que dão certo. E falando de base, você vê que a cabeça é muito importante. Vamos pegar o Palmeiras como exemplo de novo. O Palmeiras tinha campeões lá, Gabriel Menino, Verón, se eu esquecer alguém, você me lembra. O que está lá no Botafogo, parece lutador agora, fez o gol de pênalti contra o Corinthians na final do Paulista, sumiu também. E aquele zagueiro que passou pelo Bragantino, teve até aquele acidente e tal, foi embora. Então, desses aí você vê o Gabriel Menino. Cabeça no lugar, ouviu o Abel Ferreira, continua seguindo e pode ser que vai embora para a Lazio. A Lazio está querendo o Gabriel Menino. Tá, vamos encerrando o programa, agradecer a sua presença e agradecer o pessoal que está acompanhando aí o programa, tá? E mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, adorei participar do programa, todas as vezes que você me convidar estarei presente. Feliz por ver meu amigo Luizinho Camilote, né? A gente mora na cidade, a gente nunca tem oportunidade de conversar, parece que a gente mora longe, né, Luiz? Então, um abraço para você, obrigado. É a correria do dia a dia, né? Eu quando venho para cá já mando mensagem para o Luiz, tô indo tomar um café. Outro dia não tem açúcar, o Luiz ficou bravo, não tem açúcar. Onde estava açúcar? Estava lá no depósito, mas não estava lá na loja. Ele ficou bravo. Pessoal, um abraço. Dia 21 a gente retorna com o terceiro programa. Agradecer a todos, meus amigos apoiadores, tá? Por esse programa estar no ar. Pessoal do YouTube que está acompanhando o programa, muito obrigado. E a gente volta, se Deus quiser, dia 21 de junho, às 20 horas, pelo YouTube, com o Esportes FFZ. Um abraço a todos.